E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Esporte Clube. Eu sou o Eric Alzani, seu amigo da Fórmula 1. E hoje vamos comentar sobre o último final de semana da Fórmula 1, que foi o GP do Azerbaijão. Um GP que até o final não sabíamos quem iria ao pódio, quem iria fazer o que naquele GP, não é? Bom, então vamos falar aqui, fazer a mesma coisa que a gente fez no último GP. Uma atualização de como é que foi a corrida, né? Bom, vamos então começar aqui abrir a nossa tela de interatividade. Bom pessoal, então a corrida aqui terminou com esses resultados. Piastri foi o primeiro, seguido de Leclerc e George Russell no pódio, Lando Norris em quarto, Verstappen em quinto, Alonso em sexto, Albon em sétimo, Colapinto em oitavo, Hamilton em nono, décimo para Oliver Birman, um baita final de semana dos novatos, Nico Hülkenberg em décimo primeiro, Pierre Gasly em décimo segundo, Daniel Ricciardo em décimo terceiro, Guan Yu Zhou em décimo quarto, Esteban Ocon em 15º, Valtteri Bottas em 16º, e aí os que não concluíram a corrida foram Sérgio Pérez, Carlos Sainz, Lance Stroll e Yuki Tsunoda. Então vamos falar aqui sobre cada um dos desempenhos. Bom, começando pela última categoria, né, que são os pilotos suspensos / demitidos, né, o nosso demitido queridíssimo Logan Sargent e o suspenso, né, o Kevin Magnussen, que podemos apelidar que talvez seja o piloto mais encrenqueiro da Fórmula 1, não é? Bom, então vamos começar a fazer aqui nessa ordem mesmo, né? Então, vamos começar então com Alex Albon. Alex Albon, boa prova mais uma vez, a Williams fazendo uma boa prova, tá correndo bem a Williams, tá acertando bem os carros, circuitos de alta são a especialidade da equipe britânica, né? E o Albon fez uma excelentíssima corrida para a Williams, né? Fez um final de semana bom, fez o que precisou fazer e marcou os seus pontos. Carlos Sainz, cara, Sainz é o seguinte, se não tivesse rolado o que aconteceu na última volta, o Sainz teria feito uma boa prova. Mas ele pilotou razoável, né? Inclusive aqui, vamos trocar o nome disso aqui para pilotou malzinho. Bom, o que acontece, tá? O Sainz, ele estava fazendo uma boa corrida, né, para a Ferrari, estava salvando pontos que poderiam fazer a Ferrari encostar ainda mais na Red Bull. Porém, o Sainz jogou tudo fora quando chegou a penúltima volta, né, que ele passou o Pérez, estava indo para o pódio, tentou atacar o Leclerc e aí deu o que deu, né? O Pérez e o Sainz um se tocou no outro, né? E culpa, na minha opinião, do acidente foi toda do Sainz, tá? Porque o Sainz para mim foi quem jogou o carro para cima, né? Leclerc, boa prova do Leclerc, tá? Não foi dos melhores, por quê? Porque o Leclerc acabou de sair uma vitória, então se fosse para ser um dos melhores ele teria que ter feito algo espetacular, né? O Leclerc correu bem, tentou se manter ali no início da prova, porém depois disso veio o Piastri, simplesmente acabou com ele, né? Daniel Ricciardo, mais um final de semana apagado, né, do Ricciardo, que, como dito antes, tá, como dito no último vídeo, pode ser um piloto fadada aí a Red Bull ano que vem, né? O Daniel Ricciardo não tá falando de merecer. Até o Tsunoda não tá falando de merecer tanto, né? Mas a Red Bull tá complicada com os dois pilotos, tanto superiores quanto os júniores, não é? Bom, Esteban Ocon, mais uma provinha apagada dele, né? Alpine, padrão Alpine, né? Alpine fazendo a prova que sempre faz. Então não tem muito o que se comentar, né? Alpine, padrão Alpine. Alonso, eu tô malzinho, tá? O Alonso... Cara, eu vou botar piloto malzinho porque, cara, essa prova foi atípica para esse final, né? Porque se tivesse terminado como tava antes, o Alonso pilotou malzinho, mas ali ele marcou muitos pontos para a Aston Martin, né? Então, cara, é complicado dizer que foi uma corrida meio atípica, né? Mas o Alonso pilotou malzinho, ele tava ali, ficou a maior parte da prova abaixo ali dos pontos, então ficou por ali mesmo. Franco Colapinto, boa prova dele, excelente, um 8º lugar, tudo bem atrás do Alexander Albon, mas o Colapinto já deu seu cartão de visitas, né? E ele, que olha só, quando eu tava vendo o GP junto com meu pai, ele falou, hein, a Audi pode dar um olho para esse cara, hein, porque a Audi tá precisando, né, tá cada vez mais próxima de fechar com o Bortoleto, mas assim, o Colapinto já provou que sabe pilotar carro, então
Olha, fiquem de olho nesse cara, tá? Porque o Colapinto tá correndo bem pra caramba, tá? George Russell, apesar do pódio, pilotou mal, prova apagada da Mercedes, mais uma vez a Mercedes sendo uma prova apagada, né? O Russell de novo também se aproveitando de uma batida entre dois na frente dele para conseguir marcar pontos. Então, para marcar um pódio no caso, né? Porque marcar pontos eu já tava, mas mais uma vez o George Russell marcou pontos porque dois pilotos bateram na frente. Então, não tem muito o que dizer, né? Lance Stroll, cara, eu queria muito colocar um dia esse cara aqui na categoria de demitidos, mas isso nunca vai acontecer na minha vida, né? Então, Lance Stroll, prova apagadíssima dele, né? Não tem muito o que se comentar. E no mais é isso, né? Lando Norris, cara, apesar de que a corrida pro Norris devia ser uma corrida para descontar pontos do Verstappen, o Norris fez uma excelentíssima corrida, um dos melhores finais de semana, foi de 15º para 4º lugar. Só não pegou um pódio porque não tinha mais corrida pela frente, né? Quem assistiu o GP sabe que aquela hora que o Verstappen colou no Norris, o Norris sabia que ele não ia segurar com aquele pneu, então ele foi lá e colocou um médio e o cara descontou 11 segundos em 7 voltas. Isso aí não é qualquer um que faz. O único problema do Norris, para minha opinião, dessa prova, que foi o que complicou ele agora, é justamente o negócio da batida entre o Sainz e o Pérez, porque antes disso o Norris estava indo descontar alguns bons pontos do Verstappen, e aí os dois se colidiram e acabou para tudo, né? Então o Norris, que estava encarregando descontar bons pontos do Verstappen, acabou descontando só 3, porém saiu esse final de semana a McLaren com a liderança no campeonato de construtores, que muito provavelmente eles que vão ganhar, e vai ser uma disputa talvez contra a Ferrari, já que a Red Bull já praticamente entregou o campeonato de bandeja para a McLaren. Lewis Hamilton, final de semana apagado do Hamilton, tá? Apesar de uma boa corrida de recuperação. Não, apesar de uma boa corrida de recuperação, botei ele piloto malzinho, tá? Como eu dito, mais um final de semana apagadíssimo da Mercedes. Mercedes, não sei o que aconteceu no meio da temporada, nas férias, né? Depois que voltou das férias, não pilotou praticamente nada. Então fica meio complicado assim falar da Mercedes, né? Porque a Mercedes é um final de semana bem conturbado, né? Então fica nessa. Max Verstappen, atual líder do campeonato, atual tricampeão mundial, voltou mal pra caramba, né? O Verstappen teve a sorte do Sainz ter batido no Pérez, porque antes disso o Verstappen estava se encaminhando a ficar com pódio, ficar sem pódio, e o Pérez pegar um pódio, né? E isso aí é um tapa na cara de quem diz que apenas o problema da Red Bull é o Pérez, né? Então o Verstappen fez um final de semana também bem apagado, né? Eu vejo muita gente já falando que o Verstappen só ganhava porque ele tinha carro. Cara, que piloto não ganhou porque ele tinha carro? Por que o Hamilton não tá ganhando o campeonato? Por que o Schumacher não vencia campeonato com uma Ferrari que não era dominante, né? Vamos botar, por que o Alonso não venceu o campeonato mesmo com uma McLaren de 2007? Porque o Alonso não venceu com a Renault em 2008, né? Tinha tudo em mãos ali, todos os esquemas, né, de apostas, então... Cara, é complicado, né? O Verstappen sim, muito a ver por causa do carro, né? O Red Bull foi o carro mais dominante da história. Mas assim, tu vai pegar o carro da Red Bull, vai entregar na mão de um Mazepin. Ele vai ganhar um campeonato? Corridas ele talvez ganhe, mas não um campeonato. Então tá aí bem dito, né? E com o Hülkenberg, final de semana apagadíssimo dele, né? Ainda mais por um outro motivo que eu já vou falar, né? O Hülkenberg, ele quase pegou um pontinho ali, salvou, ficou em 11º, mas antes disso estava em 13º, estava se encaminhando a ficar sem pontos nessa corrida, né? Então o Hülkenberg, mais um final de semana apagadíssimo dele, né? A Haas teve que se salvar por causa de um cara, que daqui a pouco vamos falar dele, mas assim, um final de semana do Hülkenberg para esquecer, apesar do Hülkenberg ser o cara que mais pontuou dentre os pilotos das 5 equipes lá para baixo, né? Oscar Piastri, melhor piloto do final de semana, né? Cara, o que esse guri pilota não tá escrito. Vocês viram que eu sou gaúcho, né? Eu falo guri. Cara, o Piastri simplesmente ultrapassou o Leclerc e não deixou ele passar em nenhum momento da prova, apesar dos dois estarem aqui, ó, coladinho, um do lado do outro. Cara, o Piastri, eu acho que assim, ó, ele tem colhões para ser campeão um dia e fazer o recorde histórico de ser campeão de Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Cara, o Piastri, assim, ó, eu vou dizer bem sincero, tá? Se
o Norris não ganhar esse campeonato, a McLaren tem que priorizar o Piastri pela juventude, em primeiro lugar, e principalmente porque o Piastri tem mais garra do que o Norris para ganhar uma corrida, né? O Piastri, ele não aceita ficar aí muito atrás, coisa e tal. Então, assim, Piastri é um cara de colhões enorme. Uma coisa que eu falo muito com o meu pai, que aí é o que a gente vê uma diferença, né? Que eu falei pra ele, por exemplo, sobre o Verstappen, né? Se o Verstappen corresse na época do Senna, o Senna ia respeitá-lo ou ia odiá-lo? Se o Verstappen fosse do nível do Senna, como é, o Senna ia odiar o Verstappen. Por quê? Porque é o cara que sabe competir contra ele. Ele odiava o Prost, odiava o Piquet, odiava o Mansell, odiava o Schumacher. Por quê? Porque ele sabia que esses quatro brigavam contra ele. Sabia que esses quatro podiam ganhar o campeonato dele. O Verstappen, por exemplo, se corresse naquela época, provavelmente poderia disputar pau a pau com o Senna, porque os dois são personalidade completamente igual. O Piastri é outro. Se pilotasse naquela época, eu vejo muito Piastri. Sabe um piloto que eu vejo muito no Piastri, assim, vendo por todos os replays, antigos, coisa e tal? Eu vejo muito dele o Jacques Villeneuve na época de ouro dele, né? Antes dele ir pra BAR, que o Jacques Villeneuve pilotava muito, tá? Talvez até colocar mais, o Piastri talvez seja ainda melhor. Talvez ele seja ali no nível até do Emerson Fittipaldi, né? Porque assim, o Piastri tem muita garra, tá? Muita garra mesmo. Posso ficar falando muito mais de Seguri, mas infelizmente temos que falar dos outros, né? Gasly, igual ao seu companheiro, um final de semana apagado, apesar de que ele fez uma corrida melhorzinha, né? O Gasly ficou em 12º aqui, ó. Mas, e uma coisa também que salva ele um pouco em relação ao Ocon, porque ele não tomou volta, né? Então, ficou assim, né? O Pérez, cara, eu vou ser polêmico com vocês, mas assim, Pérez pra mim foi um dos melhores finais de semana, tá? Melhor até que o Norris. Por quê? Cara, o Pérez, ele veio pro Baku numa baixa absurda. Absurda. O cara que tá sendo dito como o principal responsável da Red Bull tá perdendo o campeonato de construtores, o cara quase fez a Red Bull sobreviver ainda mais um round, né? Ele tava correndo muito bem, em certo momento da prova ele tava brigando contra o Leclerc pela segunda posição, só que aí veio o infeliz desse espanhol aqui e foi lá e bateu nele. Cara, eu vou dizer bem sincero, eu não sou tão fã do Pérez assim, eu gostei porque ele é latino-americano. Cara, escorreu uma lágrima de mim quando eu vi o Pérez batendo, cara, porque assim, o Pérez não merecia, cara. O Pérez não merecia, tava um final de semana absurdo dele, absurdo. Largou melhor que o Verstappen, rebateu as críticas, coisa e tal, e tava pilotando muito bem, mas aí veio o que veio e entregou, né? Entregou, então o Pérez, não merece todo o hate que tava tendo, e hoje ele provou que a Red Bull precisa parar de culpar só o Pérez e pensar em curar o que é o problema deles, né? O Bottas no final de semana apagadíssimo, talvez o pior piloto do final de semana, pior que o Stroll até. Por quê? Porque o Bottas foi o cara que tomou uma volta, né? O Stroll, ele não concluiu a prova também, ele ficou atrás, né? Então, assim, o Bottas, os piores finais de semana da história dele, né? Porque o cara não apareceu em nenhum momento na TV, a não ser quando ele foi tomar voltas. Então, assim, o Bottas tá fazendo hora extra na Fórmula 1. Graças a Deus, o mais provável é que o Bortoleto assuma finalmente. Primeiro, tenhamos um piloto brasileiro na Fórmula 1. E segundo, nos livramos desse maldito bigode de caminhoneiro. Beleza, coloquei, então vamos próximo, né? Yuki Tsunoda também no final de semana apagado, né? O Tsunoda que abandonou logo no início da prova, né? Tudo bem que não foi culpa do Tsunoda, né? Foi uma batida, mas assim, o final de semana do Tsunoda não estava indo muito bem e só sacramentou. Então, fica aí. Guan Yu Zhou, pros padrões dele e da Sauber, ele pilotou malzinho. Por quê? Porque ele se livrou de tomar uma volta. Só por causa disso ele se livrou. Então, aqui tá, então, tá o Guan Yu Zhou, lembrando que aqui, ó, o Guan Yu Zhou ficou em 14º, mas ele não tomou volta. Então isso aqui já é digamos assim, que uma vitória pra Sauber, tá? Então, pro padrão Sauber, o Guan Yu Zhou pilotou malzinho, tá? E aí veio o principal motivo do Huckenberg estar em apagados. Oliver Birman, que prova do Guri, o Guri pilotou o fino, pilotou muito bem, ficou no Q2, mas pilotou muito bem. Ele tá atrás do Colapinto,
porque o Colapinto primeiro foi pro Q3 e segundo porque o Colapinto ficou em oitavo. Então fica nessas. E também se não fosse a batida do Pérez e do Sainz, o Oliver Biermann não teria pontuado, né? Mas mesmo assim o Oliver Biermann já entrou para a história. Primeiro piloto que em estreia por duas equipes diferentes no mesmo ano pontuou em ambas as corridas. Pontuou pela Ferrari na Arábia Saudita e pontuou agora pela Haas. Se a Haas quiser ainda brigar contra a Racing Bulls e a Alpine pelo título de melhor equipe do resto, precisa demitir esse infeliz dinamarquês agora e colocar o Biermann para já pilotar. E eu já tô sentindo coitado do Biermann ano que vem, que vai ter que pilotar com um francesinho maluco no lado dele, né? Então fica nessas, né? Então, cara, eu acho que é isso aqui mesmo. Os melhores pilotos do final de semana foi o Piastri, o Pérez e o Norris. Apesar de que o Norris fez um final de semana que era para ter descontado pontos e pilotou mal no sábado. Charles Leclerc, Albon, Colapinto e Biermann fazendo provas boas, talvez muito boas, só que por um detalhezinho ou outro não ficaram ali bem. Pilotou malzinho, Russell, Alonso, Sainz, Hamilton, Verstappen e Guanyu Zhou. E um final de semana apagado para esses caras, né? Hülkenberg, Ricardo, Gasly, Ocon, Stroll e Bottas. E os demitidos e suspensos Logan Sargent e Kevin Magnussen. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Muito obrigado a todos aqui pela atenção. Eu sou o Eric Alzani, seu amigo da Fórmula 1. Algum dia talvez eu traga algumas corridinhas nesse simuladorzinho aqui de carro, né? Vamos ver o que a produção vai me dizer, né? Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima!